E aí, povo? Vocês estão conseguindo? Abaixa um pouquinho aí, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Como é que tá o áudio? Preciso de um feedback de vocês aí, como que tá o áudio. Eu tô testando o microfone aqui. Queria ver como é que tá o áudio, como é que tá também a imagem aí, tá boa? Tá tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Boa noite. Paz de Cristo para todos. Oi, meu bem. Boa noite. Tá bom aí a imagem, o áudio? Ó quem chegou. Ó quem chegou. Ó quem chegou, quem chegou, quem chegou. Ó quem chegou na live. Já chegou sorrindo já. Já chegou sorrindo, papai. Já chegou sorrindo. Pai do Senhor Célia, Gabriel. Todos vocês estão me vendo aí. Pai do Senhor, boa noite, Weslene. Danilo Queiroz. Vê aí, Danilo, como é que tá o áudio. Aqui deu tudo certo. Pelo menos por enquanto, né? Josué. Que bom, a imagem também tá boa? A imagem hoje tá boa. A imagem tá boa, né? Ah, muito bem. Né, hoje a gente vai ter uma live especial. Hoje meu amigo Luiz Carlos vai me acompanhar na live. A gente vai compartilhar. Depois deposito. Depois eu faço depósito, Danilo. Boa noite, Remson. Meu brode. Né? Hoje o Luiz Carlos vai entrar junto comigo aí. A gente vai compartilhar algumas coisas, né? Daqui a pouco o Luiz Carlos vai entrar aí com a gente. Né? Eu queria ver de vocês como é que tá sendo a vida de vocês aí, com propósito. Tá melhor? Tá melhor? Tá... Como é que você tá vendo a Bíblia de outro jeito? Eu mesmo tô descobrindo novas coisas que quando a gente passa assim, a gente parece que a gente nem percebe alguns detalhes, né? E quando a gente vem voltando, calma aí, deixa eu fechar a porta. Quando a gente vem voltando e entendendo um pouco mais, parece que a mente vai abrindo ainda mais. A Bíblia ela é muito rica em conhecimento, né? E tem sido muito bom, né? Tem sido algo novo para mim, né? Espero que para você também seja dessa forma, né? Hoje foi dia, hoje é o sexto dia, né? E a gente tá lendo aí Mateus 15, 16, 17 desse propósito. E eu sei que Deus ele vai continuar abençoando nossa vida. Espero que para você esteja sendo, né? Maravilhoso, assim como para mim também. Amém? Eu vou chamar o Luiz Carlos, acho que ele já me chamou aqui. Deixa eu ver se ele tá. Aqui o Luiz. Deixa eu convidar o Luiz. Meu brother, meu mentor. Foi com o Luiz que eu aprendi muita coisa. Vixe, eu acho que eu não vou conseguir ouvir o Luiz, ó. Eu vou ter que tirar o. Eu vou ter que tirar o microfone. Porque esse microfone aqui, ele só fala, ele não escuta. Deixa eu tirar o microfone aqui. Tava dormindo? Tava nada, cheguei agorinha. Ah, chegou da agenda. Foi top lá. Você é top demais, mano. Você é top demais, fico feliz. Foi benção. 5 almas, eu acho. Nossa, bom demais. Né? Como é que tá a imagem aí? Tá boa? Tá aparecendo bem pra você? Tá bom demais, tá top. Tá dando pra me escutar de boa aí, mano? Ah, pra mim aqui tá bom. Né? O Rafinha tá falando aí que tá bom. Fala aí, galera. Quem é que tá assistindo aí? Como é que tá o áudio? Como é que tá
a imagem aí. Comenta aí pra gente bater um papo aqui, né, mano? É, Vai sair falando nisso, tá faísca. bom aí. É uma honra. É uma honra estar contigo aqui, mano. Que é isso, meu irmão. Eu é que tô honrado aqui. Tem sido muito bom. Tem sido muito bom a gente dividir, assim, essa leitura, né? Esse momento de devocional que a gente está tendo todos os dias tem sido muito importante. Tem aberto, assim, é como se Deus tivesse abrindo um novo leque diante de tudo aquilo que a gente já leu, releu e toda vez está relendo, né? Tem É sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. é verdade. É verdade. E Deus tem aberto mais ainda a nossa mente, né? O nosso coração. Eu acredito, mano, que isso não pode ficar só pra gente, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar isso aí. Eu acho que a gente já ficou muito tempo fechadinho já. E a gente tem que compartilhar essas doiduras nossas aí do dia a dia. Igual aquela de hoje à tarde, né? É, É bom a gente jogar essa. Essa é boa pra gente jogar hoje aqui. a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, cara, porque, mano, eu já tinha passado pelo monte esqueci, tá? Transfiguração. Transfiguração. Eu já tinha passado pelo monte da transfiguração, mas eu não tinha pegado esses detalhes. Nem eu, na hora que você mandou pra mim aqui, eu abriu aquele leque, né, da cena. Eu fiquei imaginando logo a cena no céu, como aconteceu, né, tudo aquilo ali. E eu falei, meu Deus, é forte, Né? forte demais. É muito forte, porque o nosso Deus não é Deus só de vivos, né? É Deus de mortos também. Ele controla tudo, cara. É verdade, é Ele controla verdade. Isso aí é uma verdade. Tá tudo no devido controle dele, né? E verdade. hoje na leitura de hoje foi muito bom, foi muito bom. É, Pode capítulo arrochar, 15, pode 16, arrochar. 17. Oi? Pode arrochar, pode arrochar. Capítulo 15, 16, 17 foi top, muito bom. Mas assim, realmente o que chamou a atenção assim da gente mesmo é a questão desse monte da transfiguração aí que eu acho que é algo que puxou mais a atenção da gente, assim, os olhos da gente, né? Porque eu Foi. acredito que é porque é algo que é mais falado, pregado, né, no nosso meio. As É, outras questões são questões de caráter, de comportamento, né? Jesus ali tratando fariseus e escribas ali, tem tudo tem um porquê. Mas a questão do Monte da Transfiguração é pérola demais aquilo ali. É muita é, pérola. é pérola, é pérola. Né? E eu acho que o povo já está começando a ficar curioso aí do que a gente está falando, do que a gente está comentando. E deixa, É forte. É muito forte mesmo, muito forte. Até pegar a Bíblia aqui. minha Bíblia está aqui do Eu lado vim, já, e eu quero. eu vim, eu vim de Águas Lindas, eu vim e coloquei no áudio, né? E vim escutando, reescutando, né? A de hoje. E é Aham, interessante, interessante demais. por Eu vou demais. até abrir. Né? É tempo de nós termos essa paixão pela leitura, né, mano? Porque tem muita gente que não tem mais essa paixão pela leitura. Não, parece que estão vivendo assim um evangelho muito falado, ouvem demais, mas não para ler, não para ter as próprias experiências com o Senhor, né? Verdade. E E a leitura, quando ela se torna um hábito na vida do cristão, ele nunca se cansa daquilo que ele lê. Ele sempre quer ler, ler de novo, e ler de novo, porque todas as vezes que ele lê, ele vai encontrar um detalhe ou algo que vai chamar a atenção dele. Né? é, É muito interessante. Hoje eu estava pensando, né, no que Jesus vem falando ali sobre a tradição dos anciãos, né? O que contamina o homem não é o
o que entra, o que eles comem, porque ele foi questionado sobre a questão dos discípulos terem ali comido, né, pegando e tudo, aquele, de uma certa forma, assim, mal educados, né? A questão que eles questionaram é porque, tipo assim, não tem como é que pode ser discípulo do Messias e mal educado, né? Só que aí Jesus quebra eles no meio, né? E No meio. falando que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? É É o, top demais. Fiquei maravilhado. é o, Maravilhado mesmo. é verdade. E você que está assistindo aí, ó, tem um aviãozinho aqui no cantinho, ó. Vai compartilhando para a galera aí, tem um like também, dispara esse like aí, né? Vamos alcançar mais pessoas, mais vida, né? Que eu tenho certeza que hoje a tampa da chaleira vai voar. E ele fala cegos, condutores de cegos. A gente sabe que um cego não pode guiar o outro. E Jesus dá uma afirmação bem dura sobre eles. Fala, vocês são cegos e condutores de cego. Porque eles estavam discipulando pessoas iguais eles, né? Exatamente, iguais eles. E as pessoas, o próprio Cristo já deu aí para nós uma pérola, né? Eram pessoas que seguiam cegos, que acreditavam em uma religião que não tinha visão, visão do reino, visão do que é o ajuntamento do reino, que o ajuntamento do reino realmente representava aqui na Terra. Era um ajuntamento de pessoas que seguiam a religião, mas não sabiam que era reino, né? Exatamente. Cegos por esse motivo. Cegos por esse motivo. Não adianta a gente estar dentro de uma igreja, em um ajuntamento, né, que não consegue enxergar o reino naquele determinado ajuntamento. É muito forte, cara, muito forte, Não, e a muito salvação forte. entre eles, a salvação no meio deles, e além deles rejeitar a salvação, eles rejeitaram a pessoa de Cristo, né? Foi. Rejeitaram Cristo, rejeitaram o Espírito Exatamente. Santo, rejeitaram foi tudo, para que a tradição deles não viesse a perecer. Eles estavam preocupados mais com a reputação deles do que com o reino de Deus, do que o reino do céu ser estabelecido na terra, porque eles sabiam que se o reino dos céus fosse estabelecido na terra, o templo ia acabar. O templo ia. Tanto que Jesus falou para eles, falou, esse templo aqui eu vou destruir ele, mas com 3 dias eu vou reconstruir. Você estava falando dele próprio. Ele estava falando do Claro, templo que foi ele rasgado. lavar a primeira pérola é lavar agora. Aí, já manda aí nos comentários, coloca aí. A primeira pérola é que ele é a representatividade da glória da segunda casa. É por isso que ele falou que destruiria o templo em 3 dias. Ele reerguia ela de novo. Por quê? Porque depois do terceiro dia ele ressuscitaria. E a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Agora ele não vai vir só como o Messias prometido, agora ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito forte. Ah, meu Deus, é muito forte. É doido. É muito forte, exatamente isso, mano. Exatamente isso. E é muito interessante. Jesus, ele quebra os caras no meio, moço. Ele quebra os religiosos tudo da época no meio. Né? E mais pra frente a gente vai ver ali a mulher cananeia. A mulher cananeia também, é uma representação dos gentios, né? Porque Isso. ela chega até Cristo e fala, ó, meu filho tá endemoniado, tá precisando de ajuda, filho de Davi, me ajuda. E Deus finge que não é nem com ele, né? Jesus finge que não é nem com ele. Mas é assim, ali eu vejo que Jesus quis, de uma certa forma, falar assim, ó, eu vim para os meus me rejeitaram, ainda vai ter alguém querendo alguma migalha do que sai daqui, Exatamente. entendeu? Aí entra a questão da fé, né? Quando ela fala, mas até os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem dos seus senhores. Jesus vai falar o quê? Nunca houve fé, nunca vi fé. Você tem fé. Você está tendo a fé que os meus não estão tendo. Exatamente. Não, e tipo assim, ela, vamos colocar assim, ela foi humilhada ali perante Cristo, né? Cristo meio que humilhou ela, entre aspas.
Mas só que além de dela entender isso, ela aceitou a humilhação de Cristo e se humilhou ainda mais. Falando assim, falando assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Agora olha só, se a migalha que cai da mesa do Senhor foi capaz de produzir a libertação dentro da casa dela, imagina o pão por completo. Mano, se a migalha, coisa pouca, tinha esse poder de libertar o filho dela, imagina o pão que estava sendo servido para aquele povo e aquele povo não queria o pão. A realidade, ela abre um leque, tipo assim, tem gente na mesa, mas eu ainda quero descer nos pés, mesmo que seja para viver de migalha, mas eu prefiro estar nos pés do que sentado na mesa. Ah, com certeza, com certeza. Meu Deus, é muito forte. Vamos lá, que tá me chegando. Nós vai chegar lá no Monte da Transfiguração. Né? E você que está gostando aí, compartilha, dá um joinha aí, eu vou encher o seu saco hoje para isso. Né? E Compartilha, vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar, em nome de Jesus. nós É podemos ver. engraçado que, Pode falar, mano. pode falar, Pode falar. engraçado que ela vai, o socorro dela é pela filha, né? Mas a filha só é alcançada por meio da fé da mãe. Se a mãe, se a mãe não tivesse fé, a filha não seria alcançada. Jamais. Jamais. Isso aí já, ó, mais uma pérola aí, ó, para pregar para famílias aí, ó. Se Ainda. a mãe não tivesse, se a mãe não tivesse fé a ponto de descer o mais profundo ou o necessário para receber o que tinha que receber, a filha não teria sido alcançada de forma nenhuma. De forma nenhuma. E De foi forma aquilo que nenhuma. você falou, foi pela fé da mãe que Jesus, ele dá só uma ordem de longe. Não precisou nem chegar perto. Jesus, ele. Olha, gente, eu sou prova disso. A fé da minha avó alcançou minha vida, né? A minha fé está alcançando outras vidas. A sua fé está alcançando outras vidas. E aí vai. É um jogo de cadeia da fé. É uma cadeia alcançando um alcançando o outro. A Exatamente. fé do pastor alcança o que não tem fé. A fé do fulano de tal alcança o enfermo, né? Então, assim, o que hoje eu estava meditando justamente nesse detalhezinho, porque assim, se a mãe não tivesse fé, a filha não seria alcançada. Se a mãe não tivesse fé, a fé da mãe moveu ela não para sentar na mesa, porque para ela, naquele momento, o que mais importava era que a fé dela alcançasse a filha. É por Exatamente. isso que ela não prefere um lugar na mesa, ela prefere um lugar nos pés. É como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Uhum. Fariseu na mesa e adoradores nos pés. Aí. Fariseu na mesa e adoradores nos pés. E, tu, Né? A fé. e tudo que os fariseus não deram na mesa, ela deu nos pés. Pegou aí. Né? Porque Cristo mesmo fala: eu cheguei, vocês não me beijaram, vocês não me ofereceram água, vocês não falaram nem comigo. Mas essa mulher, tudo que vocês não fizeram, essa mulher fez. E é exatamente isso que nós estamos falando. E Jesus fala: não, eu vim foi para as ovelhas perdidas, né? E ela se submete àquela humilhação e ela fala para ele: Jesus, eu preciso de você. E é o que nós vemos lendo, né, mano? Lá de Mateus, do primeiro até agora, onde a gente está, a respeito de fé. Jesus, ele se movia a respeito da fé, né? Tudo foi criado com a fé. Até para Deus criar o mundo, ele teve fé. Por meio da palavra, ele criou o mundo por meio da fé. Né? E nós temos que mover o coração de Deus através da nossa fé também. E assim, a fé que a gente. A fé que Jesus nos ensina, né? No Evangelho de Mateus, não é uma fé só professada de boca, né? É uma fé que envolve caráter, é uma fé que envolve comportamento, é uma fé que envolve visão, trabalho,
Eu sempre leio a mais, e aí eu estava até lendo, né? É, é, 18, 19, 20, Vixe, né? E é interessante, é interessante demais, porque quando Jesus vai falar de fé, ele vai falar para os discípulos, eles vão lá tentar expulsar o demônio do menino que está, né, com aquelas crises epiléticas e tal. E aí não aconteceu nada. E Jesus vai falar: se vocês tivessem uma fé fé. do tamanho de um grão de mostarda, né? E aí Jesus pega e explica: olha, existem certas situações que é fé, mas existem certas situações que é só por jejum e oração, né? Mas Exatamente. vamos voltar aqui. Vamos voltar. Meu amigo Casey, pastor Casey aí, ó. Ô, Pastor Casey, Parão é uma bênção, pregador, homem de Deus. Deus abençoe, lá do Rio de Janeiro. Profeta esse homem, um né? abraço. Então, assim, Sandra tá aí também. a fé, a fé que eu aprendo aqui nesse evangelho é justamente essa. Não é uma fé que me aprisiona, mas uma fé que me liberta. É uma fé Oh, que me tira daquele quadrado, né? É uma fé que eu posso, eu posso ter um comportamento ligado à fé, ligado a Cristo, sem estar fechado, né, dentro de um cubo, né? Não é uma fé travada, uma fé assim, ó. Você tem que ter fé porque senão você vai para o inferno. Tem que ter fé porque senão você não é crente. Não, não é isso. A fé que eu aprendo aqui vai muito além disso, né? E depois da mulher cananeia, né? Jesus ele vai voltar para o mar da Galileia. Volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. E logo depois a multiplicação de pães e de peixes, né? Na multiplicação de pães e de peixes, a Bíblia vai falar que Jesus começou a pregar e tudo, só que tem uma multidão ouvindo e Jesus se preocupou em alimentar aquele povo. Mas ele não já estava pregando? mas era o alimento espiritual, né? Mas era o alimento. Você vê, Jesus. Eu lembro também da história até de Paulo, né? Que Paulo pregou a noite toda. E Jesus, olha só, a pregação de Jesus ela foi tão extensa que ela demorou 3 dias. E aquele povo não sentiu fome em 3 dias, mano. É isso que eu não entendo. Três- 3 dias ouvindo a palavra. Uma O multidão de povo não levantava, o povo não levantava para tomar água, o povo não levantava para comer, o povo não andava. fome. Isso é culto, mano. Isso é. Isso é. E lá tinha homem, tinha mulher, tinha criança, a galera toda. E mesmo assim, ninguém sentiu fome. Ninguém tinha fome porque o pão da vida já estava no meio deles, alimentando eles com a Alimento, palavra. verdade. Mas aí, mesmo Jesus alimentando o povo com a palavra, a Bíblia vai falar que Jesus se preocupou em alimentar o povo com pão e com peixe, né? Tem uma pergunta aí, Varão. É do Renison. Jesus testou a fé e a atitude daquela mulher? Sim, Certo? testou. Testou e ele testa todos aqueles que se aproximam dele. Ele testa a Ele nossa prova, fé todo dia, praticamente. ele Isso. prova a nossa fé. Prova a nossa fé. Todo dia a gente é, de uma certa forma, provado na fé. Vamos ver se tem fé para isso, vamos ver se tem fé para aquilo, vamos ver se tem fé para negar a si mesmo, né? É, E, e na multiplicação, quando se fala de pães, fala da palavra. Quando se fala de pães, fala do corpo. Quando se fala de peixe, fala de almas, né? Fala de colheita, fala de vidas, de almas, né? Então, quando Jesus se preocupou em alimentar esse povo aqui, eu vejo que Jesus, ele profeticamente, nos pães e nos peixes, Jesus já estava dando a esse povo o alimento necessário daquele dia. O que é? Vocês precisam partilhar do corpo, porque partilhando do corpo, moço! vocês vão alcançar outros corpos. Entendeu? Vocês comendo o pão,
participando do corpo, vocês alcançarão outros povos, alcançarão outras pessoas. É o pão e o peixe, né? Tanto é Exatamente. que naquela pesca maravilhosa, profeticamente fala-se de uma igreja, de um pastoreado, né? De quando tá tudo cheio, aí Pedro pediu ajuda. E o nosso mal é que a gente só pede ajuda quando tá vazio, Ah, né? A maior ajuda a gente tem que pedir. A gente tem que pedir é quando sai do nosso controle, né? Quando tá cheio. É quando tá cheio que a gente pede ajuda, não é quando tá vazio. Quando tá vazio, a gente pede ajuda a Deus, mas quando tá cheio, a gente pede ajuda a homens, a pessoas que podem nos ajudar. Uma verdade. vez eu até escutei algo muito forte do pastor Luiz Hermine, que ele falou bem assim: o mal dos pastores é que eles só pedem ajuda quando tá vazio. E quando enche, eles não têm estrutura para suportar aquele tanto de pessoas que acontece, afunda. Né? Praga. Então, assim, quando se fala do pão e do peixe, eu vejo profeticamente. É uma pérola, né? Eu tô só jogando pérola aqui para vocês aí, o pastor Júlio. Vai compartilhando aí, gente. Vai compartilhando, vai compartilhando. Vai Essa live vai compartilhando, ficar... aperta no aviãozinho aqui do lado. Compartilha aí, vamos embora. Eu não sei se essa Então, quando live se vai ficar trata. salva, não, hein, Luiz? Hã? Não sei se essa live vai ficar salva, não. Tem que ir compartilhando aí. Pois é, tem que compartilhar. Então, quando se fala de pães de peixe, eu vejo assim, eu tenho essa visão profética em cima desse texto. É, Não, é capítulo 16 agora. Vamos para o 16 agora? exatamente isso. Eu quero só aumentar, só colocar uma conclusão também que a respeito daquilo que Jesus falou para Pedro, né? Que não ia fazer dele pescador mais de peixe, mas pescador de homens, né? E é exatamente isso que você estava falando, que a gente, a gente é resgatado para resgatar, né? Jesus ele nunca vai resgatar É. alguém para ficar quieto no canto. Jesus nunca vai chamar alguém para ficar quieto e somente recebendo, recebendo, recebendo. E o que que Jesus fez? Ele pega os pães e os peixes e ele dá aos seus discípulos para eles compartilharem. Jesus não pegou e deu direto, foi para os discípulos, ensinando o compartilhamento, ensinando o que que é multiplicação no reino de Deus também. Fala da comunhão também, né? Essa parte Exatamente, mano. da Exatamente. comunhão. Capítulo 16. Estamos chegando já no 17, hein? Cara, no capítulo 16, teve um negócio aqui que eu falei, meu Deus do céu, que coisa forte. Quando Jesus ele fala, tem ali os fariseus, saduceus, né, que pedem um sinal, e Jesus fala que o único sinal que esse povo teria é o sinal de Jonas, né? E quando Jesus fala a questão do sinal de Jonas, eu fiquei pensando, cara, o sinal de Jonas, o sinal de Jonas, o sinal de Jonas, o sinal de Jonas. Falei, meu Deus do céu. Aí ele vai e fala bem assim, uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Uai, E quem, e quem não conhecia o sinal de Jonas, mano? E quem não conhecia a história de Jonas? Mas ali, mas ali eu penso assim que todos conheciam, porque todos eram fariseus, todos sabiam, né? Todos sabiam do que ele estava falando, né? Tanto que Jesus fala por meio de parábolas para que eles não entendessem, porque foi profetizado pelo profeta Isaías que ele iria falar por parábolas, porque aqueles que ouvissem não iam entender e aqueles que vissem não iam ver. Olha só, Isaías, Isaías capítulo 6, depois que ele levanta a mãozinha lá e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí exato, o Senhor fala, o povo tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve. É isso exato. aí. Para eles não entender, eles sabiam o que Jesus estava falando, eles sabiam que Cristo era o Messias, eles tinham essa plena certeza. E já é a segunda vez que Jesus fala em Mateus a respeito de Jonas, que eles pedem um sinal para ele, e ele fala novamente: ó, o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. E E ele que ainda, sinal é esse? e ele ainda dá uma condenação pior para o povo,
para os religiosos do que a galera lá de Nínive. Porque a galera lá de Nínive, ao ouvir a voz do profeta, eles se arrependeram. Mesmo o profeta não querendo ir lá, mas eles se arrependeram. E os religiosos daquela época, os fariseus, os caras que estavam atrás de Jesus só para ver o que queria fazer, eles não se arrependiam de jeito nenhum, moço. Não Entendi, dá não. para torcer. Geração má, geração ruim. Coração duro, obstinado, religioso. Como é que se arrepende? O sinal de Jonas, o sinal de Jonas que Jesus fala, eu acredito que é esse. Justamente pela dureza do coração deles, o sinal de Jonas que Jesus está falando é a questão do arrependimento. É ouvir a palavra e se arrepender. Vocês estão aqui, o único sinal que vocês vão ter é o de Jonas. Por quê? De uma certa forma, Jesus está falando, vocês precisam se arrepender. O sinal de Jonas é o arrependimento. A maior mensagem de arrependimento, pode-se dizer, uma das, né, maiores mensagens sobre arrependimento, é a de Jonas. Então, eu acredito que o maior sinal que Jesus está, de uma certa forma, falando ali, é o sinal do arrependimento. Aqueles que receberam a palavra se arrepender. E é engraçado, Jesus falou isso, é o sinal de Jonas, é o único sinal que vocês vão ter. Deixando-os, virou as costas e saiu. Jesus está falando bem assim, vocês querem sinal? A geração má me pede um sinal. Só que há um porém, o único sinal é de Jonas. Em outras palavras, Jesus estava falando bem assim, vocês querem sinal? Arrependa-se primeiro. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que o único que entendeu esse sinal lá na frente foi Nicodemos, né? Nicodemos. Nicodemos ainda ficou meio assim, né? Meio escondido, né? Deu, não sei se eu vou de madrugada para ninguém me ver, mas ele foi. Só fala que foi um seguidor fiel depois que Jesus morre e ressuscita, né? E É, ele foi um seguidor fiel. Mas enquanto Jesus estava vivo, ele ficava naquele impasse, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Mas é interessante. Ó, no livro de Jonas, livro de Jonas, a rocha. capítulo 3 de Jonas, versículo 3: levantou-se Jonas e foi para Nínive. Fazer o quê? Segundo a palavra de Deus. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus. Uai, mas não era um lugar de piores pessoas? Vamos lá. De, e de 3 dias para percorrê-la. Só que Jonas vai percorrer a cidade, ó, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Um Jonas dia. fez em um dia o que era para ter sido feito em 3. Porque existem mensagens que elas duram um pouco mais. Elas são mais longas, mas existem mensagens que precisam de um efeito mais rápido. Sim. Então vamos lá. Caminho de um dia. E pregava. E dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Aí no versículo 4 está o sinal do Jonas. Jonas pregou a cidade para percorrer ela toda 3 dias. Mas ele fez o caminho em um dia só. Em um dia ele pregou para uma cidade inteira. Em um dia Ah, ele pregou para a cidade inteira. Em quantos dias a gente está demorando para pregar para a família da gente toda? verdade. Quantos dias a gente está demorando para pregar para a família toda ou para a rua inteira? Quantos dias a gente... E a gente já ouviu o Senhor já falou. Ah, E de pregar o evangelho a toda criatura. Né? já. Versículo 5 de Jonas. O sinal. Os ninivitas creram. Só tem sinal onde tem fé. Só tem sinal onde tem fé. É, Sem fé é impossível ver a Deus, mano. agradar a Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de roupas de sacos grosseiras, desde o maior até o menor.
Então, o sinal que Jesus estava falando de Nínive, de Jonas, o maior sinal que Jesus estava falando para aquele povo é o sinal do arrependimento. Sinal do arrependimento. O arrependimento gera avivamento, o arrependimento gera transformação, o arrependimento gera mudança de caráter. O arrependimento era o sinal que Jesus estava dando de mão beijada, porém, o povo parecia que não entendia, né? Não entendia, e Jesus sabia disso, por isso que ele vai falar, vai virar as costas e vai embora. Pois é. Isso é um arrependimento e a humilhação, né? Porque pano de saco era humilhação. Era sinônimo de humilhação. Né? E era isso que Jesus estava falando. Ó, vocês têm que se arrepender e têm que se humilhar também. Todos exaltados. Belas vestes, tirem essas vestes de pose, tirem essas patentes um pouco, se arrependam, se humilhem. Era um teatro, né, mano? Na verdade, era um teatro que aqueles caras faziam. Porque eles, quando Ai, eles ficavam bravos, eles faziam o quê? Rasgavam as suas vestes, para todo mundo ver que tá eles. todo mundo, meu Deus, e todo mundo vendo, era tipo chegar, ele nem rasgava onde estava lá dentro, às vezes ia lá no meio do povo, assim, né? Rasgavam, fêmea, não sei o quê, não sei o quê. Querendo mostrar sempre para alguém que estava bem. Sempre. E Jesus fala para ele, ó, Jesus só dá o papo e vaza, sai fora. Eu não tinha eu não perco tempo com vocês, né? E a partir do versículo 5, Jesus vai falar do fermento dos fariseus. É o fermento dos fariseus. É paulado isso aqui, viu? Aí é paulada. É paulada. Eu costumo dizer, eu até falei para a Daiane hoje aqui, que é o fermento religioso, isso aí. Muito, É o muito fermento mesmo. religioso, isso aí. E ele ainda dá uma advertência para os seus discípulos, né? Advertir e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fique esperto com esses caras. No versículo 12, ó, o Senhor vai falar da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E eu até marquei aqui, mas quando eu estava meditando nesse momento aqui, do versículo 5 em diante, é tipo assim, quem quiser pode anotar, anota aí que é forte. Amém. Boa noite, Érica. Boa noite, povo. O alimento dos fariseus e dos saduceus não é igual ao meu. O tempero que eles usam, o fermento que eles usam, não é da mesma forma que eu uso. Ou seja, a palavra deles não faz bem, mas a minha faz. A palavra deles não liberta ninguém, mas a minha liberta. O fermento deles só serve para levedar a massa. Pode até parecer que está crescendo, mas não passa de vento. Só isso. Só isso. Só Eu, isso. eu costumo fazer aqui, às vezes, em casa, né? Aqueles salgados massa. E dá pra. Você percebe, quando você coloca a massa para descansar, ela incha, né? Dá aquele inchaço. Mas quando você pega nela e faz isso aqui, ó, a massa chega Vento, só vento. vento, só Vento, vento. só vento. E era sobre Isaías fala disso também, né? Isaías fala da mulher que parece estar gerando, mas isso, quando vai dar a luz, não tem nada. vento, só Vento, vento. né? E Eu vou nós ter que, eu, falo, eu vou ter que falar um negócio aqui, porque não dá, não dou conta. fala. Essa questão do crescimento, do inchaço que hoje muita gente valoriza, muitas das vezes não está salvando ninguém, mas está levando muita gente para o inferno. É verdade. Rivenhill, ele falou uma frase, uma pregação dele, dizendo bem assim, que nós somos a geração que mais vai levar, ou que mais vai povoar o inferno. Desastroso isso, cara. Muito. Por quê? Porque hoje o importante é a massa crescer, fazer a massa dar volume. É O o volume. volume chama atenção, né? O volume chama atenção.
Quem não tem volume está desaprovado por Deus. Quem não tem massa, é dizer, aos olhos carnais é assim. Quem não tem massa, quem não tem volume, é porque Deus não está aprovando. Agora, quem tem massa e quem tem volume, não, Deus está ali. Ali Deus está, é E, verdade. e geralmente Deus está naquela que os homens estão dizendo que Deus não está aprovando, e Deus não está naquela que o povo está falando assim, ó. Tá ali, Deus está bradando. Ele É não está. verdade. Porque geralmente, aonde está crescendo, não tem sido dado o verdadeiro alimento. Olha O aí. problema que é, o problema é a questão do verdadeiro alimento sobre a vida das ovelhas. É o Hoje alimento, falta muito. né, mano? Oi? É o alimento sem fermento, é o evangelho puro. Puro. O O evangelho. evangelho puro. Evangelho puro. O problema é que as pessoas, meu Deus do céu, não conseguem entender. Tem muito pregador aqui, eu vou falar para você. Pregador, não inventa. Quem inventa se arrebenta. Não Verdade. queira inventar para formar uma massa que vai chamar atenção, é no vazio. Não salva ninguém, não cura ninguém. Não inventa, pregador. Prega a Bíblia, que vai fazer é Deus. Prega a Amém. palavra. Isso é verdade, mano. Prega a palavra. Pegue a palavra. Estamos chegando lá, gente. Vai Não, estamos compartilhando a chegando. tela aí. Aperta o aviãozinho aí e nós vamos voar. Vamos voar, vamos voar. Ele já saiu do solo já, a gente já tá chegando lá. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Aí agora você me explica uma coisa aqui, mano. Como que Pedro dá uma afirmação que Jesus ele é o Filho de Deus e logo depois ele tenta tirar Jesus do propósito e Jesus chama ele de Satanás? Eu vim, eu vim de lá para cá me perguntando isso. Falei, Jesus, como é que Como, cara? tá de focar um cabo desse? Não, e ó, sabe o que é mais interessante? É porque assim, Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu é pedra pequena. Sobre essa rocha, né, que é Jesus, edificará a minha igreja. Olha o detalhe. Eu te darei as chaves dos céus. Nossa. O que tu ligar no céu é ligado na terra. O que tu desligar na terra é desligado no céu. Jesus já tinha dado a autoridade para ele. E as Meu Deus portas do céu. não prevalecerão contra ela. A porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aí logo depois, Jesus fala que vai morrer. Aí ele, não, Não. E ele fala, Senhor, jamais. não faça isso contigo. Não faz isso com o Senhor, não. Parece que ele tava falando assim, parece que você não se ama, moço. Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí Jesus chama o cara de Satanás, varão. O cara tinha Ué, acabado, mas ele não era a pedra pequena que ia edificar a igreja? o cara tinha acabado de receber. Agora já virou. É o quê? O cara tinha acabado de receber a revelação do Espírito sobre Cristo. Ele estava com a chave dos céus na mão. E é chamado de Satanás, ó. Como isso? Como? Sabe o que é? Sabe o que Jesus está querendo ensinar para a gente nessa passagem? Que não basta ter a chave dos céus. Não basta ter a autoridade e não entender o propósito. Falou tudo. Vou desligar, vou desligar. Acabou, acabou. Disse tudo. Não basta ter a chave dos céus, a autoridade nas mãos e não entender o propósito. Exatamente. No nosso meio tem muito hoje isso. As pessoas até têm a chave dos céus profeticamente, né? A chave dos céus tem a autoridade, mas não entenderam o propósito. As pessoas batem muita cabeça hoje porque não entendem um propósito. As E não, pessoas ainda estão
estão com a mente aprisionadas em uma religião, em um método, só esse método é certo, só isso que é de Deus, só isso que é válido, isso que é uma. Entra até aquela questão do julgamento, né? É que às vezes a gente acaba julgando a fé de outras pessoas por não, por achar que aquilo não está enquadrado no que a gente crê, Do que a gente acha, né? no que a gente acha também. Então, assim, o que eu aprendi nessa mensagem aqui hoje foi isso. Não basta eu ter a chave dos céus, a autoridade, se eu não entender o propósito, né? Exatamente. E ainda, além de você não entender o propósito, você faz com que outras pessoas tentem sair do propósito delas. Se Jesus não soubesse e não tivesse a certeza do propósito dele vir para a terra, se ele escutasse a Pedro, ele ia sair do propósito dele. Na hora mesmo. Ia sair do propósito. E é o seguinte, quando, quando a gente fala de entender o propósito e a chave dos céus e a autoridade nas mãos e não entende o propósito, são pessoas que têm dons, pessoas que sabem pregar, pessoas que são obreiros, só que não entenderam o propósito. Deus me chamou para pregar, Deus te chamou para cuidar, Deus chamou o outro para regar, Deus chamou o outro para plantar, Tudo se Deus chamou o outro para olhar a porta, vai Deus chamou o outro para... É um corpo, ninguém é igual a ninguém. bem, As exatamente. pessoas não entendem isso. É porque o que contaminou a nossa geração, que tem contaminado, é a questão seguinte: Deus até deu a chave dos céus, a autoridade nas mãos. Só que ele não entendeu o para que ele foi chamado. Ele acha que ele foi chamado para o ministério que está em mais evidência dentro da igreja. E às vezes ele até tenta exercer o chamado, né, ali, tenta fazer, mas não consegue, não desenvolve, não flui. E o que acontece? Se frustra, para, larga de mão. Só que aí é o seguinte: Deus não chamou aquele cara para isso, entendeu? Às vezes Deus não chamou ele para pregar, não chamou para cantar, não chamou. Às vezes, Júnior, tem gente que foi chamado para ser porteiro, Com certeza. tem gente que foi chamado para limpar a igreja. Só que assim, o ministério em evidência é o quê? É o que prega, é o que canta, é o que profetiza, Na é o mão. que dá com o microfone na mão. Só que o maior ministério em evidência, para mim, não é aquele que eu estou no microfone na mão em cima de um púlpito. É aquele que eu sou fora do púlpito e longe da igreja. É o em casa. Esse é o maior ministério em evidência, em casa e por onde eu passo. Porque todo tempo tem gente nos observando, né? É Ó, a verdade. Ellen chegou aí, a Ellen. A Ellen chegou aí para ouvir o papo de pregador aí. Alisandra, deixa eu ver mais quem tá aí. Quem tá mais por aí, gente? Dá um alô aí pra gente. Eu não sei quantos minutos tem de live Ali, ainda. Quem? ali também tá aí, ali, Lisângela. Ângela, Aí tem Alisandra a também está Lisandra. aqui. Tem um pessoal abençoado aí, tem um pessoal abençoado aí. Tem uma caixinha de perguntas. Se Compartilha você aí. tiver alguma pergunta aí também, pode mandar pra gente. O Luiz disse que vai responder tudo hoje. Ó, o Gabriel tá aí, o Cauãzinho, Daiane. Cauãzinho pregou igual gente grande ontem, né, velho? Mas que foi aquilo, moço? Que orgulho desse menino. Que Deus levante Glória. mais homens como esse menino, viu? Demais, vai longe, vai longe, vai Né? longe. Vamos entrar lá no 17, né? Jesus aqui, antes da gente entrar no 17, Jesus, ele, aquela tá aí também. Os discípulos devem levar a sua cruz, cada um carregando a sua cruz. Ó, o Dieguinho tá aí, Carregar a, Pedro Baldez. carregar a cruz vai muito além do que a gente imagina. Carregar a cruz é o propósito que nós precisamos entender. Jesus tinha a chave dos céus, a autoridade nas mãos, mas teve que carregar uma cruz nos ombros. Verdade, é verdade.
Era o propósito dele. Tem muita gente que não quer carregar a sua cruz, né, mano? Porque sabe, se carregar a cruz, alguma coisa vai ter que morrer. Vai. Ele tá E levando quando a a sua gente carne, ele tá levando a sua carne pro madeiro. está indo terminar de destruir a sua carne, né? Então, quando se fala de carregar a sua cruz, fala-se de negar a si mesmo, carregar a cruz. Negar a si mesmo por quê? Quem é que quer carregar a cruz? Hum. Quem, moço? Tem uma pérola aqui, varão. Jesus carregou uma cruz que nem era dele, hein? Tem uma pérola preciosa aqui. Quem estiver assistindo aí, anota aí, que é forte essa. Anota. Ninguém quer carregar a cruz porque acha que no caminho, enquanto ele carrega a cruz, Deus não vai levantar ninguém para ajudar ele no meio do caminho. Só que, ó, a pérola aí agora. Olha o Simão chegando O que foi, aí. o que foi que aconteceu quando Jesus foi apanhado pelos soldados? Jesus foi apanhado pelos soldados e aquele que morreria por Jesus desapareceu. Simão é o Simão. nome dele. Sirineu. Simão. Se não, eu estou falando do primeiro Simão, Qual? o Pedro. Ah, tá falando de Pedro? É. Como assim? Não Quando entendi. Jesus foi, quando Jesus foi apanhado pelos soldados, o Simão Pedro negou 3 vezes. E ó, Tá. desapareceu. Ah, sim. Só que o que acontece? Quando a gente decide entender o propósito e carregar a cruz ela pode até cair no meio do caminho. Mas no meio do caminho, Entendi. Entendi. pegou. No meio do caminho, Deus sempre vai levantar um outro Simão para nos ajudar a carregar essa cruz. Entendi. Enquanto um nega 3 vezes, Deus já está preparando outro Simão para nos ajudar a carregar a cruz quando ela cair. É forte. Desse jeito. Então, o carregar a cruz é o entender o propósito de quê? E todas as vezes que eu precisar de uma ajuda, Deus sempre vai levantar alguém para me ajudar. Negar a si mesmo é deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus para viver o propósito da cruz. Carregar a cruz é entender o propósito e viver o propósito da cruz. Negar a si mesmo é deixar as minhas vontades para carregar uma cruz. Jesus tinha poder e autoridade total para, se preciso for, nem carregar nada. Não Mas precisa. existia um propósito de ele colocar a cruz nos ombros. Verdade. Existe um propósito da gente colocar a cruz aqui, ó. O maior propósito de colocar a cruz aqui é mostrar para a gente que nós, servos de Deus, além de entender o propósito, a gente precisa levar alguma coisa que nos prenda a esse propósito. Verdade. Verdade. E evangelho sem cruz não é evangelho, né, mano? Não é nada. O povo tem que correr desses evangelhos aí que não tem cruz. Não dá, não dá. Hoje eu tava me estranhando que eu preguei uma palavra só vitória hoje. Que isso? Só que no mesmo tempo, Deus mudou tudo no final. E acabou voltando para a cruz. É a vitória da cruz. A maior vitória da igreja é carregar a cruz, mano. Carregar a cruz. Exatamente. A maior vitória é essa. Fuja, A maior vitória. fuja. Se você pode, comenta aqui, ó, nos comentários aqui, ó, essa frase que eu tô falando. Fuja do evangelho que não tem cruz. Fuja desses evangelhos baratos. O evangelho que não faz você negar a si mesmo. O evangelho que faz só que você receba, 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 receba e você nunca dá nada. Fuja desses evangelhos.
Infelizmente, no meio de nós existem muitas pessoas assim. Fuge do É evangelho porque de cruz. vivem daquilo que eles ensinam, né? A Bíblia tem mais de não sei quantas mil promessas e prega só as promessas, mas cada promessa tem um contexto ali, um Exatamente. texto, um contexto, Não, uma história envolvendo tudo ali. eu não sei se você viu meus stories esse dia, mas eu recebi uma pergunta muito interessante sobre isso aí. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Claro que morre. É lógico, ué. Abraão morreu, Moisés morreu. Moisés morreu, Jacó morreu. Ué, José morreu. Aí, mano, aí entra a respeito até o que a gente vai começar a falar agora no capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vamos lá. Se estiver acompanhando aí a transfiguração de Cristo, que foi algo literal. O Ah, isso povo aqui, tem que entender que isso aqui não é folclore. A gente não está é falando de verdade. folclore, não está falando de visão. É algo real. É algo que aconteceu. Olha, minha amiga Francine entrou aí, a cantora, benção de Deus, mulher de Deus, ela. Tem um aí até que morreu, ó. Falou, morri. Meu Deus. Morri. Oxi. Mano, no Monte da Transfiguração, Fala. no Monte da Transfiguração, aquela questão que a gente estava conversando hoje de tarde, eu falei, meu Deus, eu já imaginei a cena nos céus, que no Monte da Transfiguração Deus teve que ressuscitar um e chamar o outro lá do paraíso, lá do Hades, da onde ele estava. Para quê? Para descer e se encontrar com o filho. Quando você falou aquele negócio do Moisés, eu queria que você falasse e depois eu entro. Vai. Ai, ai, ai. A pergunta que eu, Vai. a pergunta que eu faço, Solta essa, anota aí. solta essa pérola aí. Essa aí é a de hoje, né? Essa é a de hoje. Porque quando a gente vai lendo, eu não tinha percebido isso, né? E eu li, eu até dei um estralo na mente a respeito disso, porque Moisés morreu, né? Moisés morreu e Elias foi aos céus. Elias não passou pela morte, mas Moisés morreu lá em Deuteronômio. É Deuteronômio, acho que é 36. Se não for, depois vocês me corrigem aí. Que Moisés morre, mas antes dele morrer, Deus mostra toda a terra prometida para ele. Mostra tudo. As 12 tribos mostram onde ia ser cada coisa. E eu tenho certeza também que ele viu um dia glorioso do Senhor. Que eu acredito que é lá em Hebreus que nos afirma isso. Né? Os heróis da fé. Que Moisés ele viu, ele creu, né? Por mais que ele não alcançou a promessa, morreu na promessa, mas acreditando até o final. Né? Então, quem tem promessa de Deus morre sim, viu? Fica nessa não, porque Nossa, a maior promessa para qualquer um, para o ser humano, é a da vida eterna. claro, Essa promessa ela claro. foi vencida, ela está decretada. Né? Então, a maior promessa para o homem é da vida eterna. E Moisés morre, e a Bíblia diz que o Senhor pega Moisés e o Senhor sepulta ele em um lugar que ninguém sabe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pastor Kleber, isso aí é o doutor da lei aí também, pregador, ó. Glória, Luana, minha filhota do coração, tá aí, entrou. glória a Deus. E Deus ele pega, Varão, esconde o corpo de Moisés, moço. Só que você vai lá para Judas 1:9, fala que houve uma batalha entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. que o diabo queria com o corpo de Moisés, varão? O que ele queria, moço? O que ele queria com o corpo do cara, moço? Ele queria justamente atrapalhar esse propósito.
Porque Por a isso, vida de Jesus na Terra era. A vida de Jesus era como já tivesse todo um cronograma. Você vai passar por isso, vai fazer isso, isso e isso. E aí, por isso, quando você me falou, ah, mas Moisés morreu e tal, eu falei, meu Deus, isso aí é forte, calma aí. E aí, por isso que Jesus, tudo que ele fazia, ele falava assim, ó, para que se cumpra a profecia, ele fez isso. Para que se cumprisse a profecia, ele foi para o Egito. Para que se cumprisse a profecia, ele fez isso, ele fez aquilo. Para que se cumprisse. Então, Moisés, ele é ressuscitado. Moisés é ressuscitado e ele vai para o Monte da Transfiguração, junto com Elias, que já tinha sido levado diante de Deus. Né? E agora Moisés ressuscitado e Elias e Jesus, o principal. Sabe o que eu entendo com isso, mano? A Bíblia estava ali em carne e osso. Porque Moisés representa as leis. Elias falei, representa os os profetas. profetas. E, no Antigo Testamento só existia lei e profeta. Tudo estava apontando Agora para isso. eu Tudo. quero, eu quero, eu quero só, eu quero só te cortar um pouquinho aqui, porque eu vou te falar justamente o que eu estou preparando. Observe só. Os três grandes períodos bíblicos. Meu Deus do céu. O primeiro fala-se justamente do período de Moisés, que é o período teofânico, onde Deus se manifestado por meio de teofania. É pérola isso aqui, viu? Estou dando para vocês aí, é pérola, hein? Os três grandes períodos bíblicos, o primeiro é o período teofânico, né, que é o período onde tem Moisés, onde tem ali do Gênesis Moisés e tudo, né, José e tal, Jacó, que ele viu o anjo e tudo. Esse é o período teofânico. O segundo período é o período profético. Profético. E o terceiro período é o apostólico. Exatamente. Moisés, Elias. Elias e Jesus. Isso. Os três. Continua. É forte, Representando, é os três períodos. representando também a Trindade. Também, Também. pode ser. Então, continuando. Aí, Pedro, atônito com aquela situação toda, falou: Jesus, vou construir uma tenda aqui para nós, moço. A gente não pode sair desse lugar aqui, não. Aonde tem Moisés, aonde tem Elias e aonde tem Jesus, não. A gente precisa ficar nesse lugar. Eu vou construir agora 3 tendas aqui para a gente ficar aqui. E lá em Lucas também é os únicos evangelhos que relatam a transfiguração de Cristo, né? E em Lucas também ele revela uns detalhes mais profundos, que diz que a nuvem do Senhor os cobriu, né? E ali os homens, a nuvem os cobriu. E ali os homens teve medo. E do meio da nuvem, olha só que interessante isso, do meio da nuvem rasga a voz de Deus, falando: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, aonde está todo o meu prazer. Olha só o que, que a gente tem em cima do Monte da Transfiguração. A palavra, a profecia, o Cordeiro, Sacrifício, o Espírito Santo, que é representado pela nuvem, e o próprio Deus. falando, bradando. Bradando. E aí, quando você me falou, que, ai, mas Moisés ressuscitou e tal, eu falei, cara, ó, o pastor Cleps já soltou outra aqui, ó. Pastor Cleps é doutor da lei, senhor. Moisés é a lei, Elias profeta, Jesus é a graça, e os discípulos arrebatamento. Olha aí, ó, mais uma Ei, pérola aí. aí, Meu glória! mano, não tem como. E quando você falou desse negócio de Moisés ressuscitou, esse negócio ficou latejando assim, sabe? E eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando a cena.
Igual eu mandei até o áudio para você. Eu imaginei a cena, né? Assim, Deus, Moisés, levanta-te dentre os mortos, Moisés. Se levanta, Moisés. Ressuscitou Moisés. Suscitou o homem. Glória, glória a Deus. Elias, se una com Moisés e desça, porque vocês terão um encontro com meu filho no Monte da Transfiguração. Nuvem, meu Deus, Essa é muito forte. é muito forte, É, mano. Porque e os discípulos perceberam que era Moisés e Elias por conta da conversa que eles estavam tendo. Por isso que eu falei que foi algo literal, não foi uma visão, né? Porque eles conversaram entre si e eles estavam falando, olha só, eles estavam falando sobre a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo ia fazer com que Moisés, que tinha acabado de ser ressuscitado, era o selo que ele precisava para continuar a eternidade com o Pai. E olha só, Pedro queria ficar ali, né? Queria fazer as tendas. E veio uma voz do céu e Deus falou para eles: Olha, esse é o meu filho amado, a quem me compraz, a quem está todo o meu prazer. A ele ouvi, a ele segui. Então, toda a tradição de lei, de profeta, estava tudo em Cristo. E está em Cristo. Por isso que ele fala que ele é o único caminho. Por isso que ele é o mediador das nossas almas. Porque o caminho é ele. Tudo foi apontado glória. a ele. Tudo é por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A graça, como disse o pastor Cleverson, né? A graça. Aí, ó, os discípulos souberam que eram Moisés e Elias, se não o conheciam, pelo diálogo que eles estavam tendo. Né? Eu comecei essa live, mesmo estando escrito aqui Luiz Carlos, eu comecei falando: E aí, Luiz, tudo bem? Eu, com certeza, esse foi o papo de Cristo, Elias, Moisés, falando a respeito. Eu acho que eles conheceram que eram Elias e Moisés por causa que eles estavam conversando, porque a Bíblia fala assim, ó, e eles falando e conversando entre si. Né? Então, eu acredito que eles reconheceram que era Moisés e Elias por causa disso. Falando com ele, né? Com Cristo, né? Falando com Cristo. Né, mano? E ali, ali Pedro e Tiago, João ficaram com medo. Ficaram com medo ao ponto de não conseguir olhar para aquela situação e se ajoelharam e com medo. Provavelmente deve ter colocado a mão no rosto para não ver. E Jesus toca neles. Né? Porque eles já não conseguiam mais olhar aquela. Imagina aquela dimensão de glória. Aquela Meu dimensão Deus. que eles entraram, moço. E ele já não conseguia mais olhar com tanto medo. E Jesus, com a sua doçura, toca neles e fala: Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não É tenha top. medo. E uma das coisas que mais atrapalha o operar de Deus na vida do ser humano é o medo. É o medo que faz O medo. parar. É o medo O que medo faz. aprisiona a alma do homem, né? O medo faz com que a pessoa fique reclusa. A pessoa não se liberta por causa do medo. Né? E Jesus toca neles com muito carinho e fala: Não temas. Não temas, sou eu, não temas. E a palavra transfigurar significa mostrar o interior, se mostrar por dentro, se transparecer, mostrar quem a pessoa é por dentro. E eu também entendo que, além de todas essas profecias aqui, dessas pérolas que a gente está jogando aqui, uma das maiores para mim também é essa questão do mostrar quem verdadeiramente ele foi por dentro. Por Jesus dentro. se transfigurou para se mostrar por dentro. Quem era ele por dentro? A ponto dos discípulos olharem e ver o que havia dentro dele. Meu Deus do céu. Vê a sua santidade, vê a sua beleza, né? E É Jesus, forte. ele preparou os discípulos. Ó, o chefe Karl Marx aí tá aí, o melhor macarrão de Brasília. Chefe Karl Marx tá aí com a gente. Um abraço, chefe. Eu recebo, viu? Se quiser mandar, eu dou o endereço depois. Aí, chefe, depois você manda lá.
né? E Jesus ele prepara os discípulos dele antes de subir no monte. Que ele fala assim, ó, alguns de vocês não verão a morte antes de ver o Filho do Homem, antes de provarem, né? Tá lá, a gente volta só um pouquinho. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino, como ele é. Né? Então Jesus ele preparou os discípulos antes de subir também no monte, porque a visão foi pesada. E tem gente jogando as pérolas aí também, ó. Tem gente jogando as pérolas aí, ó. Ó, o pastor Cleves falou, eu vi um pregador dizer que morto voltou, meu Deus do céu. Ô, Jesus amado. Meu Deus. Morto voltou, é. Calma aí, vamos ver o outro aqui, ó. Esse aqui é lá de Planaltina, Goiás. Diego, amigão meu, da Igreja Batista. Fazer que nem Jacó, depois da luta, transparência. Olha, rapaz. Depois da luta, transparência. Profecia, ó, pastor Cleves, profecia que os discípulos representaria a igreja para o arrebatamento também. Muito forte, muito forte. Versículo 28, né, que você falou? Versículo 28. Jesus prepara os discípulos para o Monte da Transfiguração. Né? Jesus preparou o coração deles antes. Porque ele fala, ó, alguns de vocês não conhecerão a morte até que venha ver quem é o Filho do Homem, exatamente como ele é. Ele não está falando aí a respeito do arrebatamento. Tem muita gente que pensa assim, mas é o arrebatamento da igreja? Não, isso aqui era no sentido literal mesmo. É de ver Jesus como ele é. E a Bíblia fala, ó, 6 dias depois, e o 17 já começa assim, ó. O capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Né? Aquilo que Jesus preparou eles há 6 dias atrás, ele está cumprindo aqui agora. Algumas pessoas estavam com dúvida em relação a isso, até me mandaram, sabe, Luiz? Mas isso aqui tá falando do arrebatamento da igreja, está falando. Não, está falando, Jesus estava falando de quem ele exatamente ele era, né? Da transfiguração. Isso. Acho que a transparência, a transparência nos leva a ver aquilo que nós nunca vimos. Né? Exatamente. A transparência nos mostra aquilo que a gente muitas vezes não está nem preparado para ver, né? Mas a gente acaba vendo por conta da transparência. Exatamente. E nós somos também, né? Oi? E a transparência mostra quem nós somos de verdade. Se uma pessoa é mentirosa e ela é transparente nisso, eu sou mentiroso. E eu estou sendo transparente com você. A pessoa ainda fala assim, eu estou sendo transparente com você, estou falando a verdade. Eu sou mentiroso. A transparência revela isso também. A transparência serve isso. Revela caráter, né? Revela quem ele é de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Achei forte também. Finalizando. Quando... Gente, vai compartilhando aí, hein? Vai compartilhando aí. Você que foi entrando aí, vai compartilhando essa live em nome de Jesus. A partir do versículo 9, porque assim, no mundo da transfiguração é muito profético tudo que acontece ali. Mas igual a questão que você falou até da nuvem, né? A nuvem representa o Espírito de Deus. É igual a nuvem que acompanhava o povo no deserto. Chega um momento que a nuvem vai embora e ninguém percebe. A nuvem aparece aqui, ó. A nuvem aparece aqui no mundo da transfiguração. É igual o Espírito Santo. Às vezes as pessoas estão vazio, perdeu a presença e nem percebeu que perdeu. Sansão. Mas eu achei Sansão, Saul. Eu achei forte quando ele vai falar, vai se referir a Elias, né? Que Elias ele veio e tal. Eu acredito que algumas pessoas podem não saber, mas Elias representa João Batista. João Batista representa. Isso. Elias representa João e Eliseu representa, é uma representativa também de Cristo, né? Tanto é que quando ele vai se referir a Elias, ele fala, Elias já veio e eles maltrataram, né? Fizeram de tudo com o cara, rejeitaram e tal, não receberam como devia ter recebido, né?
Mas aí, quando se fala de Elias e Eliseu, tem essa parte profética da representativa, né? Um Verdade. representa João, aquele que preparou o caminho, e o outro representa o próprio Cristo. E aí, versículo 12 aí diz bem assim, ó, eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. João Batista. Entendeu? E É o, muito forte isso. o Pedro comentou até um negócio comigo hoje, que ele falou a respeito de Elias, né? As vestes de Elias eram as mesmas vestes que João Batista tinha. E Elias também comia a mesma coisa que João Batista comeu na época, né? Tá lá em segunda Reis, é a primeira Reis. É porque não dá para me ver aqui, eu não lembro bem o versículo, mas depois eu compartilho. Se alguém quiser a referência aí, eu dou certinho. Né? Ou se o Pedro estiver assistindo aí, Pedro, coloca aí aquela referência que você me passou de primeira Reis ou a segunda Reis aí, falando a respeito de Elias. Né? A Primeira, primeira representatividade, vez. primeiro Reis, né? E nós vemos depois que desce do monte a cura do lunático, né? Isso. Onde o homem implora encarecidamente que Jesus curasse o seu filho lunático, porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, né? E aqui a gente vê também Jesus dando uma chave nova, né? Porque eu acredito que muita gente ainda não conhecia ou não sabia como agir com aqueles tipos de demônios, né? Jesus ele dá uma chave nova aqui para aqueles discípulos. E perguntaram para ele, mas Jesus, seus discípulos que andam contigo, não foram capazes de expulsar o demônio? Nick, Né? E pode continuar. Jesus fala assim, ó, Já vai agora. tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Só sai só você negando a si mesmo, só você matando a sua carne. É top isso aí também. Né? Top. E nós vemos aqui também até o poder do jejum na nossa vida. Por muitas das vezes as pessoas jejuam. Mano, uma coisa é você jejuar e você entender o que é o jejum. Tem muita gente que jejua hoje, tem muita gente que jejua hoje em dia e só faz dieta, porque só fica sem comer. Jejum não é dieta. Jejum não é Jejum não dieta. é dieta. Tá aí. Faz até uma hashtag. Jejum não é dieta para os crentes. Hashtag aí, ó. Comenta aí, ó. Hashtag jejum não é dieta. E você só fica com fome. Não adianta você jejuar e você não se consagrar. Não adianta você jejuar e você não ler a Bíblia. Tem gente que faz jejum, mano, e fica o dia todo na Netflix. Tem gente que faz jejum e fica o Uai, dia todo jogando game. Como? não lê a Bíblia, não bota um louvor para escutar? Como é que é isso? Não lê. Jejum não é dieta, povo. Nós temos que fazer as Sabe, coisas com consciência. Saber o que nós estamos ó, fazendo. uma vez uma missionária chegou em mim e me perguntou sobre o jejum. Uma missionária chegou, chegou em mim e perguntou sobre o jejum. E ela falou bem assim, é porque eu não jejum. Falei, uai, como assim, mano? Ela falou, não, é porque eu tomo remédio. Olha, E aí me ensinaram que se eu tomasse meu remédio, eu ia quebrar meu jejum. Aí eu peguei, ixi, tá bombando a hashtag aí, jejum não é dieta. tá comendo. E aí, e aí eu expliquei para ela que ela podia tomar a medicação dela. Que Deus não é um Deus tolo, Jamais, mano. entendeu? E que no momento que ela toma a medicação dela, ela jamais estaria quebrando o jejum dela. Jamais, E ela jamais. falou, nossa, pastor, se eu soubesse disso, eu tinha jejuado. Tem muitos anos que eu não sei o que é um jejum. Tem muita Como coisa, é?
Como é que consegue viver tanto tempo sem consagrar a própria vida? É, Sem consagrar, sem se separar. Uma outra ideia sobre o jejum que é muito errada no nosso meio é assim: ah, eu vou jejuar para Deus fazer. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu vou jejuar para Deus me dar uma casa. Gente, jejum não é a chave da vitória. hashtag, meu povo. A única vitória que você vai conseguir jejuando é de consagrar a si mesmo, de se aproximar de Deus. Verdade. Caso contrário, aí o que acontece? As pessoas entendem assim: ah, eu fiz 21 dias de jejum e Deus me deu o meu carro. Eu fiz 21 dias de jejum e Deus me deu minha casa. Deus abriu uma porta de emprego. Tá. Não foi pelo jejum. Foi Já pela oração que você fez. foi. Não foi pelo jejum. Foi por causa da oração. O jejum não é válido? Valeu, consagrou você, aproximou você de Deus. Porém, não foi o jejum. Foi a sua oração. A insistência de 21 dias orando e pedindo a Deus a determinada situação. Então, assim, essa é uma ideia erradíssima no nosso meio, que vem Exatamente. percorrendo anos após anos, e uma das grandes falhas que eu vejo assim na liderança, na totalidade de toda a igreja, assim, pelo menos das que eu já fui, é que os pastores não ensinam grande parte. Eu sei que tem muitos pastores que são comprometidos com a palavra, mas muitos pastores não ensinam isso, não ensinam o que é jejuar, não ensinam o que é consagrar, não ensina o que como se abster do pecado, matar a carne. Então, assim, às vezes também falta muita instrução. Falta. Falta instrução. Eu acredito que até nessa live aqui possa, eu creio que está tirando dúvida até de alguém que está nos escutando aí, né? Sim. Então, assim, se você tiver de jejum, você pode tomar a sua medicação, porque assim, Deus não é pulo. Então, tem pessoas que têm a saúde mais fraca, que ela precisa da medicação, entendeu? Mas ela pode tomar a medicação e continuar se consagrando, continuar buscando no Senhor, porque Deus não vai matar ela porque ela tomou um remédio, né? Jamais. E Então, Deus- quando eu vejo essa situação aqui no capítulo 17 aqui, desse menino possesso, que Jesus explica isso para os discípulos apóstolos, futuros apóstolos, Jesus estava querendo dizer isso: olha, vocês, ele mesmo vai falar, porque ele vai ser questionado mais à frente, por que que os discípulos dele não jejuam, né? E aí eles vão falar, eu achei forte demais quando eu li essa semana, eu estava até lendo isso também. E aí quando ele é questionado sobre isso, ele vai falar bem assim: se o dono da festa, enquanto o dono da festa está na festa lá, os convidados estão com ele precisa se abster de alguma coisa? Não, o dono da festa está lá. Mas vai chegar um tempo em que o dono da festa vai ser retirado. Aí eles jejuarão. Então, aqui no capítulo 17, Jesus já estava começando a ensinar isso, esse caminho para eles. Por quê? Exatamente. Jesus falava, enviava eles até tinham autoridade, mas não tinha a consagração de si próprio, não sabiam o que era jejuar, entendeu? E às Exatamente. vezes eu costumo, teve quando se fala de jejum, teve um tempo que eu não conseguia jejuar de jeito nenhum. Eu sempre quebrava o jejum. Eu falava, meu Deus do céu, que demônio é esse? Que cão é esse? Eu disse, gente, eu abri o jejum, Júnior. 2 horas depois eu quebrava, esquecia. Na hora de entregar, esquecia de entregar, já ia comer. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ser prudente nisso. E aí, eu comecei a me policiar e falei, não, eu vou separar um dia da semana, porque nesse dia eu preciso me consagrar. E E aí eu Jesus, ficava desde o momento em que eu abri a consagração, eu ficava martelando isso para não esquecer de jeito nenhum, pedir ajuda a Deus para não quebrar. Porque exatamente. assim, querendo ou não, quando a gente decide se consagrar significa se separar, né? Então, quando a gente decide se consagrar a Deus, o inferno se levanta. Não E, tem jeito, ele vai e tentar outra jogar uma seta para embaraçar ou algo do tipo. exatamente. E outra coisa também que Jesus nos ensina, e ensinou nos capítulos passados aí, é que quando você for fazer um jejum, você não precisa de alarmar todo mundo, não.
Tem gente que faz jejum, moço, posta até no status, hashtag jejuando, hashtag não sei o Isso. quê. Gente, é secreto. Jejum é secreto. Tanto que Jesus fala: não seja como os hipócritas, que eles desfalecem o seu rosto, eles fazem cara de triste, cara de fome, cara de não sei o quê, para mostrar para todo mundo que está jejuando. Gente, quando é um jejum coletivo, é o que a gente fez na quinta-feira, foi um jejum coletivo pela nossa nação. Quando é um jejum coletivo, Isso. é compartilhado mesmo, né? Porque é uma nação, é um reino se levantando junto. Mas quando é para você buscar espiritualmente, quando é para você fazer algo em secreto, gente, é secreto. É secreto. Ó, aqui desceu até aqui agora aqui. O meu jejum do secreto me dá autoridade diante dos homens. O meu jejum do secreto me dá unção perante os homens. O meu jejum do secreto me revela perante os homens. Exatamente. Quem eu sou perante os homens. Aí, Entendeu? aí, E pode só falar. que, aí tem gente que fala assim: não, não preciso jejuar, não. Eu já tenho minha cobertura espiritual. Rapaz, Ó, Jesus jejuou quantos dias mesmo? Quantos dias? 40 dias. Vai. 40. Ele era o Cristo, ele não precisava, mas ele ensinou. Ele ensinou que nós temos que jejuar, que nós temos que se abster mesmo. E hashtag aí, ó, jejum não é dieta. Não, é dieta. Jejum não Eita glória! e Jesus ele dá aí um comando aí para os seus discípulos poderoso a respeito do jejum. Tem muita gente também que tem muita dúvida, sabe? É muito rápido aqui, não dá para falar muita coisa na live. Eu sei que foi muita coisa. Eu acho que eu vou deixar essa live salva, mano. Essa vai ficar salva. Para depois, Salva aí, salva aí. para depois alguém quiser compartilhar aí, né? Eu vou deixar ela salva. E estamos falando de jejum, né? Tem muita gente que tem dúvida a respeito do jejum. Tem muita gente que tem dúvida. E existe o jejum intermitente também, né? Existe o jejum que faz de ficar sem usar alguma coisa, vamos supor, o celular, o Instagram, o WhatsApp. Existe o jejum também da comida, existe o jejum da água, existe o jejum da fruta, existe jejum para tudo quanto é lugar. Né? E eu tenho um livro muito, muito massa que eu recebi, até lá no grupo do WhatsApp, da Weslene, que fala a respeito do jejum. Né? Se alguém quiser aí, depois eu mando para vocês. É um livro muito poderoso, só sobre jejum. Como é jejuar, como fazer, o que não fazer. Né? Top, E o top, meu Deus. jejum, tem gente que não consegue jejuar, eu era desse também, mano. Eu não conseguia jejuar de jeito nenhum. Não conseguia jejuar, era uma fome do. E parece que assim, toda vez que você jejua, parece que chega aquele banquete, né? De manhãzinho, Sempre. sempre, Tem que sempre, ter o banquete de praxe. sempre. Tem que ter o banquete. É o O banquete, banquete e o convite. exatamente. Então, assim, a pessoa, ela tem que. O importante é você começar a fazer. Ah, mas eu não consigo Isso. jejuar 10 horas. Jejua 2 horas. Eu não consigo jejuar 12 horas seguidas. Jejua 4 horas. No outro dia, você vai estar mais forte, você vai conseguir jejuar 3. Vai devagarzinho, 4, 5, 6. E aí você vai Aham. criar uma rotina. E depois da rotina você cria o hábito. Quando vira Isso. hábito, você não consegue mais tirar das. Já era. E é interessante que, assim, quando eu tava com essa guerra, né, essa guerra de não conseguir jejuar, eu abri o jejum, eu acordava de manhãzinha, abri o jejum. Quando dava 9 horas, que era a hora do lanche, que eu chegava na casa da minha avó, cara, e que tinha tudo prontinho lá, aí eu entregava. Até eu conseguir vencer essa barreira. É, Entendeu? Porque, assim, querendo ou não, era uma barreira que precisava ser vencida, tem né? que ser E assim. aí, teve um dia que eu comecei, falei, não, hoje eu não vou até 9, eu vou até 10. Aí fechava 10 e comia. Depois eu fui aumentando, aumentando, e aí fui aumentando no decorrer do tempo. Entendeu? Assim, é muito difícil essa questão do jejum, porque as pessoas até hoje ainda muitos não entenderam Não o tem. que é se santificar, E é o que que é nem se separar. é jejuar com consciência.
é a nossa consciência. Você precisa saber o que você está fazendo. Tem muita gente que jejua e nem sabe que está jejuando, por que está jejuando, qual o propósito do jejum. Né? E Jesus está aplicando aqui para as nossas vidas, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não tem, você pode ser o pregador mais renomeado, você pode ser a pessoa mais importante. Meu irmão, se você não jejua, tem casta de demônio que não obedece. Não obedece mesmo. E eu já vi isso demais, varão. Demais mesmo. Né? Tem mais coisa aqui, tem mais coisa aqui. Tem mais Vamos, coisa aí. já está chegando para o fim aí, pessoal. Você está acompanhando a gente até agora, já passamos de meia-noite. Obrigado aí por você estar com a gente. Muito bom estar com vocês aqui. Olha, depois da cura desse jovem aqui, Jesus vai falar da morte dele de novo, né? Vai predizer sua morte e ressurreição. E agora Jesus, lá no no versículo 24, a partir do 24, Jesus paga o tributo, né? Isso. Que Jesus paga tributo. mais um milagre que eu vejo aqui, que Jesus paga o tributo não somente dele, mas de Pedro também, né? Isso. Jesus pagando novamente o preço de alguém para que alguém fosse Pegou outra pérola aí, ó. Jesus pagando o tributo de alguém para que alguém fosse beneficiado, não perecesse. Desse jeito. Porque Aqui alguém não perecesse, Jesus mais uma vez pagando o preço. Pois é, porque não pagar tributo naquela época, a pessoa era presa. Presa. Ia presa mesmo. Ia preso. E é igual não pagar pensão hoje. É igual não pagar pensão em Maria da Penha aqui no Brasil. Isso. Tinha que pagar o tributo, tinha que pagar o tributo do templo. Exatamente. Que eles exigiam. E você falou a pérola que eu tinha para lançar. É porque a gente tá ligado. Falou a pérola que eu ia lançar aqui, o preço. Teve vários preços na Bíblia, né? Zacarias fala do preço da traição. Mateus na frente, lá em Mateus 27, fala do preço da traição. Tá acordado? Aqui em Mateus 17 fala do preço, né, do tributo. Pedro fala de um preço que não é 30 moedas, não é tributo, mas é um preço de sangue, né? É um preço que não é ouro, que não é prata, que não é matéria, mas é o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo que nos comprou, fomos comprados. Aqui aponta o preço da cruz, o preço que pagaria nossas dívidas também. É uma mensagem muito profética, de aonde estava o preço. Dentro do peixe. Dentro do peixe. O maior valor está nas almas. O maior valor que Cristo, de Cristo, o maior valor de Cristo aponta para vidas, para almas. É por isso que ele pagou o preço de sangue. Porque ele já tinha pagado o preço de moeda aqui. Meu Deus. O povo vai embora não, Luiz. Ele já tinha pago o preço de moeda, de prata. Agora ele precisava pagar o preço de sangue. E ele paga preço de sangue, ele entregando sua própria vida na cruz. Né? Entregando sua própria vida. E o que eu acho interessante é que a gente foi comprado. Verdade. Parece tão simples, mas é tão profundo. Comprado. Oséias comprou a mulher dele. Não para, mano. Se não for ficar aqui, não vai até 1h da manhã. Ó, o Reis falou, as baterias tá indo embora. A minha também tá indo embora. Vai ligar de novo aqui no céu. Daqui a pouco nós liga aqui no 180 aqui, não para mais.
Não para. Oséias pagou o preço pela mulher dele. Meu Mas a Deus. mulher não era dele. Tinha que pagar. Tinha que pagar por algo que já era dele. Uai, como assim? Uai, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido para ele. Verdade. Antes da fundação de tudo, antes da criação de tudo. E E Oséias, por que ele está nos comprando? E por que ele está comprando a gente de novo? para nova aliança, Ah, não, vai além. Medita aí, pensa aí. por que ele está comprando? Por que ele está comprando a gente de novo, se antes da fundação de todas as coisas já tinha nos escolhido, separado para ser profeta, ungido, para ser dele? Rapaz, não sei, é o selo? Selando? Não sei. Não. Ele só está nos comprando de novo porque alguém nos entregou na mão de Satanás. É forte, alguém me ligou aqui, calma aí. Calma aí, deixa eu recusar aqui. Fala de novo, mano. A minha aqui. Jesus comprou a gente de novo por quê? Ah, Porque alguém nos entregou na mão de Satanás. verdade. É Gênesis verdade. capítulo 3. Vou pegar aqui A porque queda do homem. abaixou aqui o volume. A queda do homem. A queda do homem nos entregou nas mãos de Satanás. Verdade. Eu vou lançar outra. Essa pérola aqui é forte. Essa é para dormir. Ó, essa é para dormir. Quando Deus, quando Deus foi sentenciar a serpente, ele falou o quê? Que do pó da terra ela se alimentaria. Vamos pegar ele aqui. Do pó da terra a serpente ia se alimentar. Da onde o homem veio? O pó da terra. Aí Deus falou o quê? E colocarei inimizade entre ti e a serpente. Ela veio se alimentando do pó durante décadas, e décadas, e décadas, e anos, e anos, e anos. Em Apocalipse, a serpente já não é serpente, é Dragão. dragão. Meu Deus. Meu Deus! Por que que se transformou no dragão? De tanto se alimentar do homem, das práticas do homem. Então, era necessário o Senhor Jesus nos comprar de novo para esse tal resgate. Porque Verdade. alguém nos entregou nas mãos do pecado, na mão do diabo. É por isso que a nossa natureza é caída, por causa do pecado. O Verdade. pecado nos levou para as mãos de Satanás. O que Verdade. Jesus fez naquela cruz é querendo dizer assim: eu tiro o que era meu das tuas mãos e recupero de volta. O É que Oséias forte. fez com a mulher dele? A mesma Oséias coisa. comprou a mulher dele de novo. Comprou de Comprou a novo. mulher dele de novo. Por quê? Porque ela estava entregue nas mãos dos amantes. Eita glória! Meu Deus, é forte. Eu vim pagar por ela, para tirar ela das mãos dos amantes, porque eu preciso resgatá-la de novo, para mim. Pra mim. Aí ele compra a mulher dele de novo. E depois que ele compra a mulher dele de novo, agora a mulher precisava ser levada para um lugar para ser tratada. Para onde Deus levou a esposa de Oséias? A gente Pro de casa. deserto, varão. Pro deserto, Pro varão. deserto, deserto. Levou ela pro Foi. deserto porque ela precisava estar longe de tudo aquilo que tirava ela da presença do esposo.
tudo aquilo que afastava ela da presença do esposo, de dentro de casa com o esposo, do relacionamento com o esposo. Deus tirou ela de tudo isso. Separou para si, levou para o deserto. Para quê? Para tratar. Exatamente. Jesus nos comprou, mas depois que Jesus nos comprou, tirou a gente do lugar de onde nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ele pega a gente e leva a gente para onde? O deserto. Meu E ele Deus ainda do fala, né, céu. mano, que ele leva a gente pro deserto para falar de amor. Para falar de amor. E a gente não Quando... entende que o deserto que ele nos leva, às vezes a gente não entende. Ah, estou no deserto, Deus não está vendo, Deus está vendo, ele está É falando para lógico que ele tá. você, estou te amando. Eu te comprei de novo para falar para você que eu te amo, Que eu mas te amo. eu preciso falar para você num lugar secreto. Exatamente. Exatamente. Tem gente que fala No que deserto. ainda reclama, tô passando pelo deserto. Irmão, é o melhor lugar. Não entendeu o propósito do deserto? Ele resgatou o povo de Israel, tirou o povo de Israel pro deserto com cordas de amor, mano. Corda de amor. Corda de Com amor. cordas de E amor. bota amor nisso. O povo está há 400 anos na mão de Faraó. Exatamente. 400 anos na mão de Faraó. O que o povo viveu esses 400 anos de... Lá vai outro. E vai. 400 anos na mão de Faraó também é profeticamente apontando para os 400 anos de silêncio. No período ali, se não me falha a memória, é interbíblico, né? Que o povo fala, É, da passagem é o, do é o Antigo para o famoso Novo. silêncio de Deus. Isso. Só que até no silêncio de Deus ainda teve a revolução dos... Ih, vai longe isso aqui. Vai, vai. Teve a revolução dos Macabeus, que é algo muito forte também. Irmão, depois vocês procuram lá, Revolução dos Macabeus, Revolta dos Macabeus, é forte, vocês Sobre os aprenderem. magos também. Os Sobre os únicos, olha, magos, é forte. ó, as pérolas. Os únicos que estavam olhando para o céu, esperando o sinal do Messias, eram os Ah, magos. essa aí foi eu que te dei, Marcos. E você acha que eu não peguei? Essa aí foi aquela que eu falei pra tu naquele dia. Meu Deus, é muito forte isso aí. Pois é. Varão do céu. E outra Os coisa únicos que também, estavam só, olhando pro céu. e outra coisa também, tem muita gente que fala que é o silêncio de Deus, mas não é assim também não. Existiu, Lucas fala a respeito de um profeta, que o Espírito Santo falou para ele, olha, tu não vai morrer enquanto tu não vê a promessa de Deus. Esse aí sim, porque ele ia ter que ver a salvação. É, desse jeito. Desse jeito. A gente vai chegar lá em Desse Lucas. jeito. Olha, a gente só tem 6 dias nesse propósito. 6 dias, mano. Olha o tanto de coisa. Olha só, a gente tá em Mateus 17 agora. Olha o tanto de coisa que a gente 17. aprendeu. Né? Então, Demais, demais. vale muito a pena. Vale muito Vale a a pena. pena ir até o final. Vale a pena ir até o final. E Esse infelizmente negócio já do tem pago é pessoas, muito forte. infelizmente já tem pessoas que já desistiram, né? Infelizmente já tem pessoas que, infelizmente, né? A gente faz a nossa parte daqui de um lado, mas se a pessoa não for fiel, se a pessoa não for até o fim, não tem como, né? Porque o propósito não é só com a gente, né? Não é só eu, você. É um propósito que É envolve verdade. todos. Precisa que todos se empenhem. Desse jeito. Precisa da dedicação de todos, né? Né? E Todos dedicados. se a gente pegar assim, Questão é 3 capítulos por dia, você pode ler de manhã, de tarde, de noite, você fecha. Né? e não Então, pesa, né? Mesmo na correria. mesmo na correria, né? E outra, não é um hábito da vida da pessoa. Então, por isso que é uma dificuldade. Né? Então, assim, E a gente está tentando, no máximo, deixar o mais breve, sabe? A gente andar ali a 10 km mesmo, para que todos acompanhem, né? é porque não fica um negócio corrido, né? E a Fica um leitura negócio seja corrido. mais. A gente lê com calma. Eu aprendo muito eu Exatamente. lendo com calma, sem ninguém me apressando. Me apressar para ler, eu não aprendo nada. Não, não dá. E com sono, Não dá. não dá. Cansado não dá. Você tem que tirar Não ali, dá. você tem que ter um hábito de leitura.
É, mano. Então, voltando aqui, então Jesus precisou nos comprar de novo por causa do pecado. Comprar a gente de novo. O sacrifício da cruz aponta para o pagamento da dívida de pecado, né? Havia Verdade. uma dívida. A dívida, ela começou no Éden. A dívida começou quando o homem pecou, transgrediu, voltou-se contra o que Deus tinha falado, né? Eu até estava até pregando sobre a serpente hoje. Estava até pregando aquele esboço que eu mandei a foto para você da serpente. Eu preguei ela hoje. É Eu massa. estava falando justamente isso, né? Que é interessante que a palavra que a serpente lançou era de Deus. Deus não falou, a serpente disse isso. Que podia Exatamente. comer de qualquer fruto do Éden, do jardim. Aí a Eva entra com a palavra de novo. Mas ele falou que não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Porque se nós comermos, certamente morreremos. Aí a mesma palavra, em Mateus capítulo 4. A serpente que usou a palavra contra o primeiro Adão no Éden, tentou usar a palavra contra o segundo Adão no deserto. A mesma coisa. A mesma coisa. Luiz Amado, tô só espalhando assim, ó. Hoje tu Pega tá aí, igual, mano. hoje tu tá igual o semeador. O semeador saiu a semear e tá semeando aí, mano. Tá Ó, semeando, estamos O Diego semeando. comentou Vamos aqui pedir, também, ó, é mano. tão gracioso que faz sair água de onde não imaginava, no deserto. Né? Ele cria Isso é o oásis. deserto. É o O oásis do deserto, o deserto. deserto. Tá em cima. O deserto produz o que o homem não consegue produzir. Verdade. Verdade, mano. Então a palavra que derrubou o primeiro Adão não conseguiu derrubar o segundo. O pecado que derrubou o primeiro Adão não derrubou o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. E o diabo Verdade. não usou as palavras dele, o diabo usou a palavra de Até aqui, Deus. amor. O diabo Calma usou aí a que, palavra de Deus. calma aí que meu celular ficou muito baixo depois que eu recebi a ligação aqui. Eu não tô conseguindo escutar quase nada. O José falando. Fala de novo. O diabo não usou a palavra dele, o diabo usou a palavra de Deus. Tanto quanto contra o primeiro Adão, como no segundo Adão. Só que o Exatamente. primeiro Adão, o primeiro Adão foi vencido pela serpente por meio da palavra. O segundo Adão venceu a serpente por meio da palavra. Por meio da palavra. A palavra que destruiu o primeiro não destruiu o segundo. Outra. Aí. É por isso que ele veio para comprar de novo aquilo que era dele. Porque estava em posse de Satanás, estava em posse do diabo. É por isso que ele pagou de novo. E agora não é ouro nem prata, agora é sangue. Sangue. Aliança. Aliança de Sangue. sangue. Aliança de sangue. A nova aliança no meu sangue. Né? Verdade. É o que diz na ceia. Essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de Memória mim. de mim. Desse Então, jeito. mano, eu acho que fechou. Hã? Fechou. Fechou. Acho que já fechou já, não? Fechou aí o sexto dia, né? Sexto dia de bênção. Que benção, que Sexto dia de benção. vitória. É, mano, eu te agradeço aí por estar participando com a gente aí nessa live. Né? Quem tá Tamo acompanhando a junto. gente aí até o final, manda aí um joinha, um oi pra gente tá fazendo os agradecimentos a você aí, que teve paciência com a gente, que viajou aí, que decolou com nós. Foi forte, foi bênção pura. Deus Benção. abençoe todos os amigos aí que entraram, né? Todas as pessoas que eu conheço, pessoal da Mava, né? Os meus amigos aí, pastores, pregadores, amigos aí de igreja. Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que nesse momento que a gente estava aqui dividindo os 3 capítulos de Mateus 15, 16, 17, a gente conseguiu extrair muita coisa e conseguiu passar muita coisa também para vocês, né? Verdade. De uma forma assim mais simples, né? Mais direta, né?
mais objetiva. Que Deus abençoe a vida de todos. Pastor Júnior, você está no meu coração sempre. Você sabe Você disso. é meu brother, Que mano. É. Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí por vocês. Eu vou tirar um print aqui, mano, pra postar no feeds aí, no Stories também. Marca aí. É Quem mesmo, quiser, né? quem quiser tirar um print aí também, marcar a gente reposta aí, gente. Obrigado aí por todos vocês. Mano, eu vou falar aqui ao Gabriel, a Lisângela, a Lisandra, ao Diego, a Andréia tá aí, olha. O povo da Mava tá Tem em muita peso gente. aí. A Mava tá em peso, aquele tá aí também ligada. Aquele, a Daiane, né? Meu bem, meu amor. Ah, Fazer a média, né? tem que fazer a média aí, né? Tem que fazer a média. Vamos fazer uma cara boa aí pra gente tirar uma foto aí, um print. Aí, aqui foi. Já foi. Né? Que Deus te abençoe, mano. Que Deus te abençoe mesmo. Foi muito bom. Foi riquíssimo aí. E a live vai estar salva aí. Eu vou compartilha. Você que pode compartilhar aí, compartilha com seus amigos, né? Que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas também. E amanhã tem mais, mano. O pão nosso de cada dia do dia já foi. É, o desse já foi. Agora é só o É de outro amanhã. dia. Verdade. Valeu, mano. Mas não, boa Obrigadão, noite, viu? hein? Quer falar mais alguma coisa aí? Fica à vontade. Não, não, tranquilo. Tranquilo? Só boa Então, noite aí pra todo mundo. Que Deus abençoe. amém. Dá um abraço na Jéssica, no Luizinho. Tamo junto, hein? Pode deixar. É nóis. Tchau, gente.